Então a primeira coisa que você faz é o quê? Posicionar a sua ferramenta no primeiro furo que você vai fazer. Tá? Aqui no caso, se você dar uma olhada aqui nessa peça sua aqui, ó, o X é 17,5 e o seu Y está na metade aqui do centro da peça, né? Como ela tem 40, então seria um Y20. Então você posiciona em avanço rápido, que é o G0, em 17,5 no X e no Y20. Depois você dá o quê? Uma baixada na ferramenta. Tá? A gente está usando uma região ali de uns 10 milímetros acima da sua face. Então, continua em avanço rápido, que é o G0, vai para Z10, que é a segunda linha. Logo em seguida, pessoal, você coloca o avanço. Isso aqui vocês nunca podem esquecer, que o avanço não é dentro do ciclo. Ele fica fora do seu ciclo. E se você não colocar um avanço ali, ele vai usar o último que está na memória dele. E às vezes pode ser um avanço muito rápido. Acima ali do seu ciclo 81 ou ciclo 83, o avanço. Esse avanço você calcula ele de acordo com o RPM da ferramenta, normalmente é uma broca que você está fazendo, uma furação, né? Então, de acordo com o RPM da sua broca e de acordo com o quê? Com o avanço que é milímetros por volta da broca. Aí você calcula esse avanço, você coloca ele ali. E logo em seguida você chama o seu ciclo, tá bom? Como que você faz para chamar o ciclo, pessoal? Você vem aqui, ó, clica em furar, furo profundo. E aqui se encontra o ciclo 83. E aí, logo em seguida, você vai colocar os seus pontos. Você tem que repetir novamente aqui, tá? Essa coordenada do primeiro ponto, porque aqui em cima, essa primeira linha aqui, você só posicionou ali a sua ferramenta para ficar próximo e ela não ter que fazer um deslocamento desnecessário. Então, você já deixa próximo ali do seu furo, do primeiro furo que você vai fazer. Então, você coloca aqui a coordenada do primeiro furo e depois a coordenada do segundo furo. E aí, você fecha aqui com o MCAL, tá? Ou MCAL. Esse MCAL, pessoal, determina que acima dele é onde estão o quê? As coordenadas do seu furo. Então, você nunca pode esquecer aqui de fechar com o MCAL, porque se você não colocar o MCAL aqui, as próximas comandos, né, as próximas coordenadas que tiver, ele vai achar que aquilo também pertence ao furo, e aí pode dar um erro. Principalmente se você coloca um Z ali, ou qualquer coisa do outro tipo. Tá bom? Então, não pode esquecer de fechar esse MCAL aí. Quando você clica na furação profunda, você tem duas opções, pessoal, na furação profunda. Você tem a entrada que ele colocou ali de simples, e aí você vai ter esses 6 parâmetros que você está vendo aí na tela. É uma forma mais simplificada do seu ciclo. Então, se você quer fazer um ciclo de uma forma mais simplificada, você coloca ali na entrada simples. Caso contrário, você vai usar o quê? Na sua entrada completo, tá? Quando você determina que a sua entrada é completo, aí você vai ter o quê? Mais entradas ali, e aí você consegue o quê? Ter mais parâmetros para fazer a sua furação. Tá bom, pessoal? Então, aí, ó, se você notar agora, você tem muito mais parâmetros. Então, vamos ver o que significa cada parâmetro desse aí, e assim você não ter dúvida na hora que estiver mexendo com o simulador. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Primeiro deles, o PL. Então, toda vez que você passa o mouse aqui, né, pessoal, ele vai mostrar para você o que significa. Então, é o plano de usinagem. A gente também tinha lá no ciclo 81 esse plano. Então, aqui a gente vai usar o plano XY, que é o plano G17. Eu não tinha mostrado lá, mas, por exemplo, se tem um plano G18, quando você clica nele, ó, ele vai mudar o que? Esse plano aqui para você. Tá vendo? Então, você está furando nessa face aqui. Então, o G17 é o que a gente vai estar utilizando. Então, você seleciona ele. Depois, a gente tem o que? O RP. Que está escrito lá, ó, plano de retrocesso. Lembra lá, pessoal, do ciclo 81? É o que? É o plano que, assim que terminou a furação, é para onde a broca vai retornar e terminar o seu ciclo. Então, se você fez um furo, ele vai recuar para esse plano e vai para fazer o que? Um outro furo. Lembra o exemplo que eu dei para vocês? Se você tem uma saliência no meio da peça, você tem que tomar cuidado com esse retrocesso. Ele tem que ser o suficiente, o que? Ali, maior, para que quando ele termina a primeira furação, quando ele vai para o segundo furo, a ferramenta não esbarra nesse ressalto e venha quebrar a sua ferramenta, tá bom?
Caso não tenha nada, você pode colocar 10 milímetros, 5 milímetros, até um pouco menos. Depois, o SC é a distância segura, a mesma que a gente tinha lá no ciclo 81. O que é essa distância segura? Ele vem com avanço rápido, com G0 até essa distância, depois ele vai o quê? A partir dessa distância, ele vai colocar aquele avanço que a gente tinha programado lá antes do ciclo. Lembra que eu falei que tem que colocar um F lá antes do ciclo? Aí você vai utilizar então esse avanço a partir dessa coordenada aí. Aqui, no ciclo 83, como a gente tem o quê? O recuo da ferramenta de dentro do furo, essa distância segura, além de ser o que a gente já falou até agora, é aquela distância também que quando ele vai recuar até para eliminar o cavaco. Tá? Então ele está dentro do furo, ele vai sair para fora do furo e vai para essa distância segura. Depois ele entra novamente por dentro do furo, que é a furação pica-pau, o movimento que ele vai. Entra e sai, entra e sai. Até que ponto que ele sai da peça? Até a distância segura. Tudo bem? Depois a gente tem o quê? Aqui. Esse próximo que é a posição de usinagem, você pode colocar o MCAL, tá? Quando você tem o quê? Mais do que um furo. Ou a outra opção que você tem, ó, é o pós-individual. Quando você escolhe o pós-individual, é para quando você vai fazer um único furo, tá? Aí você não precisa colocar o MCAL, você coloca o pós-individual. Vamos lá, até aqui nada de novidade. A gente tinha lá no ciclo 81 que era a furação simples. Agora aqui já tem uma coisa diferente. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, é a usinagem, a remoção de cavaco. Você tem duas maneiras de eliminar o cavaco. A primeira é isso aí, ó, elimina cavaco. O que ele vai fazer no elimina cavaco? Ele está mostrando na imagem. Olha como que é fácil, né, pessoal? Ele mostra a imagem lá, ó. Esse elimina cavaco, ele fez aquela primeira penetração da broca, aí ele recua e sai para fora do furo, até naquela região segura que eu comentei com vocês, para eliminar o cavaco. Tá? Essa é a opção elimina cavaco. Qual outra opção que você tem? O quebra-aparas. Aqui talvez houve uma tradução não muito perfeita, seria quebra-cavaco aqui, né, pessoal? O que é o quebra-cavaco? Ele não sai totalmente fora do furo. Vamos ver se ele vai mostrar ali. Olha lá, tá vendo? Ó, ele não sai, ele só dá um recuo, um pequeno recuo para quebrar o cavaco. Tá? Aí ele penetra de novo, dá um pequeno recuo, quebra o cavaco e penetra de novo. Então ele não sai totalmente fora do furo, ele não elimina o cavaco, como ele mencionou lá, né? Ele só quebra o cavaco, que ele chamou de quebra-paras. Entenderam como que funciona? Espero que sim. Depois a próxima opção, Z0. O Z0 é o que é o ponto de referência de Z. Aquele azulzinho, né? Esse ponto azulzinho aqui, ó, é onde começa o seu furo. Isso aqui a gente tinha também lá no ciclo 81, lembra? Tá? A partir de que ponto, de que face que vai começar o seu furo. Tá? Próxima opção, essa daqui. Você tem aqui escrito aqui, ó, topo. Então, quando você seleciona topo, se você olhar aqui, essa cota aqui, ó, ela tá iniciada aqui, ó, a partir do topo da fresa. Opa, deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu colocar a ponta e deixa eu colocar topo de novo, ó. Então, essa seta, que é essa distância aqui, ela está em relação ao topo da sua broca. Da sua fresa não, né? Da sua broca. Agora, se você coloca a ponta, a sua cota está em relação à ponta. Professor, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Isso aí vai depender do seu desenho. Se você pega o seu desenho lá, vai confeccionar a peça, né? A partir do desenho, você vai fazer ali a sua peça. Se a cota que o desenhista lá, né, o cara que projetou, colocou a partir da ponta, né, isso se for furo cego. Se a cota está a partir da ponta, então você usa a ponta aqui. Se acaso a sua cota lá no seu desenho está a partir do topo, aí você coloca topo. Tá? Então você tem que ver como está no seu desenho. Agora, se você vai fazer um furo que ele é passante, que ele vara a peça, né, de fora a fora, aí você vai fazer o quê? Você normalmente coloca topo, que fica mais fácil, né? Porque você não sabe qual o tamanho ali, qual que é a distância da ponta da broca, porque isso depende do diâmetro, do ângulo da broca, né? Então, para você não ficar preocupado com isso, você coloca topo e coloca ali 1 milímetro, 2 milímetros a mais, que aí você vai ter certeza que a sua broca varou a peça. Tá? Porque se você coloca a ponta, você teria que saber qual que era a distância da ponta até o topo e depois aprofundar um tanto ali
para que ele varie a sua peça, né? Então, para não ter essa preocupação, você coloca a topo e coloca 1 a 2 milímetros que você vai ter certeza de que sua broca tenha varado a sua peça. Isso se o furo for passante. Beleza, pessoal? Vamos lá então para o próximo. O próximo é o que? Essa medida, é a profundidade da furação final em relação ao Z0. Tá? Tá vendo aqui, ó? Ele mostra no desenho lá para você, ó. Essa cota aqui. Aí ela vai depender se for ponta ou se é topo. Isso depende o quê? Aquilo que eu falei para vocês. Tá? Depende do seu desenho. Vamos deixar topo aqui, né? Porque aqui estava topo antes. Beleza? Aí o próximo. FD1. Que é o quê? O percentual de avanço para o primeiro avanço. Muita atenção aqui, pessoal. O pessoal acaba confundindo isso aqui. É o seguinte, aqui na furação profunda, ele faz várias penetrações. Tá? Então, ele faz aquela primeira penetração, dá um recuo para fora do seu furo, ou só dá aquele recuo para quebrar o cavaco, depende de como você selecionou. E depois faz a segunda penetração. Depois a quarta, a terceira, a quarta e assim por diante. Dependendo do tanto de penetração que você tem. O que acontece aqui, pessoal? Aqui, na sua primeira penetração, às vezes você tem que tomar muito cuidado porque, dependendo da sua peça, se for uma peça forjada, por exemplo, ou dependendo que tratamento térmico a peça sofreu, normalmente a superfície da peça pode ser um pouco mais dura, ou pode ter uma superfície um pouco mais encroada, devido ao processo que ele sofreu, por exemplo, um processo de laminação. Normalmente, aquela primeira penetração, você vai colocar um avanço diferenciado dos demais avanços, pessoal, de quando a ferramenta já entrou na peça. Tá? Então, você tem essa possibilidade de aqui colocar um avanço igual, se você quiser, ou menor. Então, isso aqui é o quê? É uma porcentagem daquele avanço que você especificou lá fora do ciclo. Então, por exemplo, se lá no avanço você colocou 200 milímetros por minuto, se você vem aqui e coloca 50%, significa o quê? Que essa primeira penetração, ele vai fazer com 100 milímetros por minuto. Então, ele vai fazer um avanço menor. Entenderam ou não? Que essa aqui é a porcentagem do avanço. Se você quiser fazer uma porcentagem maior, você pode fazer também. Aí você vem aqui e coloca 150. Tá bom? Então, você tem essa possibilidade aqui de você mudar esse avanço dessa primeira penetração. Tá bom, pessoal? Só que normalmente a gente coloca um avanço menor, né? Que é a primeira penetração que ela vai fazer. O próximo, o D, é a primeira profundidade de furação relativa ao Z0. Isso aqui é o quê? Olha a cota aí, pessoal, ó. Tem uma cota aqui, ó. É essa distância da sua primeira penetração. Tá? Que distância que você quer que penetra? Vamos supor que o furo tenha 20 milímetros de profundidade. Ah, a primeira penetração eu quero fazer pouco, eu quero só penetrar 2 milímetros. Então você vai lá e coloca 2 milímetros. Ou se eu vou colocar 5 milímetros na primeira penetração, aí você vai lá e coloca 5 milímetros. Tá? Aqui em incremental você pode mudar aqui, ó. Se você clicar aqui ele fica absoluto. Tá? Então dependendo como você quer, isso aqui aí você tem que acabar mudando aqui, né? Então, vamos deixar incremental mesmo. Você tem a opção de mudar, se quiser. Depois, o próximo parâmetro, o DF, que é o que? A porcentagem para as outras alimentações. Essas alimentações seria penetrações. Conforme eu falei para vocês, a primeira penetração ele vai fazer o quê? 3 milímetros. E as demais penetração? Eu posso colocar uma porcentagem de 3 milímetros. Então, por exemplo, se eu vim aqui e coloco 80%, então a primeira penetração ele faz 3 milímetros, que é o que está aqui, né? Ó, 3 milímetros a primeira penetração. A segunda penetração ele vai fazer 80% de 3 milímetros. Então ele vai penetrar o quê? 2,4 milímetros. Por que você tem esse recurso? Porque quanto mais profundo o furo vai ficando, fica mais difícil de furar. Quem já fez esse processo de furação consegue perceber isso, porque o cavaco começa a ter a dificuldade de sair ali, passar
canal helicoidal da broca, né? Se a broca for helicoidal. Então você começa a ter dificuldades de eliminar esse cavaco. Então, normalmente você começa a diminuir essa distância do furo, quanto mais profundo ele vai ficando. Então, por isso que você tem esse recurso de o quê? De colocar uma porcentagem. Então, o primeiro furo, ele fez 3 milímetros, o segundo ele vai fazer 2,4. E o terceiro, 80% de 2,4. Não dá para saber aqui de cabeça, tem que fazer cálculo. Aí ele vai sempre diminuindo isso, tá? Até chegar na profundidade final lá do seu furo. Só que, concorda comigo, pessoal? Que ele vai diminuindo, vai chegar uma hora que ele não vai começar a sair nem do lugar. Porque pode ficar um décimo só, depois centésimo se deslocando. E aí, para não ter esse problema, você tem essa segunda opção aqui, ó, de você colocar o avanço mínimo de profundidade. Então, por exemplo, ele fez 3 milímetros, depois ele fez 2,4, aí ele foi diminuindo. Eu coloquei aqui 1,5. Então, quando chegar em 1,5, ele não vai diminuir mais. Aí ele vai fazer sempre 1,5 até chegar lá na profundidade final do seu furo. Ele faz isso justamente devido àquilo, pessoal. Senão ele começa cada vez menor, ele vai quase não sair do lugar. Então, por isso que você tem esse recurso aqui do V1. E que significa o V1 aqui, ó? É o avanço mínimo em profundidade. Tá? Então, você não vai fazer menos do que 1,5. Isso é o mínimo. Tá bom? Você tem uma opção aqui, ó, de mudar a porcentagem. Tá? Em vez de você deixar a porcentagem, você clica aqui, ó. Aí fica incremental. Que aí seria o quê? Por exemplo, eu furei 3 milímetros o primeiro furo. Depois eu posso furar de 2 em 2 sempre. 2, até chegar lá na profundidade final do seu furo. Então, você tem essa possibilidade de colocar sempre não uma porcentagem do primeiro furo, mas colocar o quê? Uma medida sempre fixa. Tá? Vamos deixar a porcentagem aqui, que é um recurso bem interessante. Depois, pessoal, você tem aqui, ó, o V2. Esse V2 é o valor do retrocesso quando você está usando quebra-cavaco. O que é o quebra-cavaco? O quebra-paras que ele chamou ali, né? Ele só vai dar um recuo para poder quebrar o cavaco e vai retornar de novo. Tá 1.4 aí no caso. Tá? Aqui não é o que ele elimina cavaco. Aí tem o V2. Quando você vem aqui em cima e coloca o elimina cavaco, você não vai ter mais esse V2. Se você coloca, pessoal, elimina cavaco, aparece essa outra opção aqui, ó, de disparo de parada prévia. É o V, aqui que seria o V3. Aqui, ó, ele mostra aqui para você nessa cota. Isso aqui é o que, pessoal? Ele sai o que? Para eliminar o cavaco de dentro do furo. E aí ele vem em G0, tá? Em avanço rápido até essa distância de parada prévia. Seria aquela distância segura que a gente tinha lá, né? Lembra antes de começar o furo? A gente tinha aquela distância segura? É relativamente a mesma coisa. Se você deixa automático, ele que vai determinar ali automaticamente qual que é essa distância. Caso contrário, você pode colocar, vir aqui e coloca manual. Se você coloca manual, aí você tem que determinar qual que é essa distância de parada prévia. Tá? Então ele vem com avanço rápido até essa distância e depois aí ele já começa a vir com o avanço programado, tá? Que a gente determinou lá fora do ciclo, aquele um que a gente comentou. Então essa distância de parada prévia é basicamente aquela distância segura que a gente estava utilizando ali no início do furo. Tá? Então vamos deixar aqui automático. Vamos deixar automático. E depois, pessoal, você tem o que? Os tempos. Tá? Lembra que a gente tinha o tempo lá, quando usava o ciclo 81? Lá a gente só tinha o tempo ali de parada quando estava o quê? No final do furo. Aqui a gente tem um tempo de parada no final de cada penetração, conforme vocês estão vendo aqui. Tá? Você tem um tempo de parada no final aqui do seu furo. Tá? Quando estiver fazendo a última penetração. E também você tem um tempo no início do furo. Tá? Quando vai começar a fazer o início do furo aqui, aí você tem um tempo ali de parada. Essa parada significa parada de avanço. Logicamente, a broca vai continuar girando, mas é uma parada de avanço. Depende muito do diâmetro da sua broca. Se tem um diâmetro muito grande, a rotação vai ser pequena e aí é interessante que você tenha uma parada ali. Caso contrário, a rotação é bem grande, então isso aqui não se faz necessário. Pode deixar 0 ali. Ou se você colocar algum tempo ali, você coloca um tempo bem pequeno, décimos de segundos. Beleza?
Fazendo isso aí, então, você clica em aceitar. E aí, ele vai colocar o ciclo aqui para vocês. Entenderam cada parâmetro, pessoal? Tá? Então, isso aqui seria o ciclo 83, aquele completo. Quando você coloca aquele ciclo 83 simples, aí é uma forma mais simplificada de fazer a sua furação profunda. Tá? Bem mais simplificada. Você não tem tanto recurso quanto você tem ali na sua versão completa. Beleza?